E aí, só para não deixar passar, porque tu tocaste na pandemia ainda, Gaio, e nós agora, nesse momento, trazendo para a nossa realidade aqui, desobrigando o uso de máscara em meio à pandemia, porque ela não acabou, nós estamos ouvindo falar em novas cepas, em possibilidades de variantes, e os governos, em função de um ano eleitoral, que para mim, assim, mantida todas as proporções, são atitudes muito parecidas do que a própria declaração de guerra. Eu estou desobrigando pessoas que não têm, eu não estou com o sistema todo vacinal pronto, a não usarem máscara. Sem nenhuma justificativa técnica para isso também. Então, assim, a gente acaba brincando com o poder e com a vida em vários estágios da nossa relação social, né? E essa, para mim, tá um absurdo, pessoal. Isso, para mim, é uma avalanche. Todos os governos vão desobrigar e, a partir, provavelmente, de semana que vem, o uso de máscara vai ser opcional. E aí, espero que, bom, as pessoas ainda queiram se preservar, né? Eu acho que tu trouxeste uma coisa que é polêmica, e eu me coloco num lugar até, não sei se contraditório, Alexandre, vou ser sincero aqui, eu particularmente me cuidei de uma maneira obsessiva durante esse processo todo, e acabei o ano passado tendo o Covid leve, né, de uma maneira que eu fiquei surpreso. E eu tô com 3 vacinas. Tem uma pesquisa que quem teve leve, foi uma pesquisa séria que foi feita nos Estados Unidos, não divulgaram muito, que diz que quem pegou leve ficou com uma imunidade muito potente. E eu acho que tem uma questão, eu vou arriscar falar isso, porque talvez é um pouco longe do que tu está trazendo, um pouco longe, não tão longe. Porque assim, psicologicamente, eu acho que não foi fácil, né, sustentar este lugar de isolamento, de reserva, né? E agora, eu, por exemplo, depois de todo esse tempo, com todos os cuidados mais rigorosos, eu tive umas férias que eu cheguei lá no Nordeste, todos os lugares que eu cheguei, era exigido as vacinas. E não eram lugares de grande aglomeramento. Agora eu fiquei surpreso, negativamente, com o que a aviação está fazendo, porque não exigiam de ninguém nos aviões. Isso eu acho pior, né? Porque num lugar que não tem um contingente muito grande e as pessoas estão vacinadas, tu pode, se tu tem 3 vacinas, a grosso modo tu pode pegar, mas não vai ser um estrago tão grande, né? A gente vivia pegando gripe todo ano. Eu não estou fazendo apologia. Sim, não te entendo. Que, honestamente, é o que eu estou fazendo hoje. Eu só estou usando máscara em lugar fechado. É uma atitude que eu tomei. Não sei se eu estou certo, se eu estou errado, acho que o tempo vai dizer, mas eu cheguei no meu limite. Mas eu acho que a gente tem que estar atento, sim, porque lá na China a coisa voltou. Tem gente que nunca se cuidou e agora com essa liberação aí já libera geral em tudo que é lugar. Então eu acho que sim, eu acho que as 2 linhas de raciocínio precisam ser pensadas, né? Talvez exista nesse confronto aqui, que eu acho que é valioso, uma anomia. Se eu for pelo caminho do teu raciocínio, tu não estaria errado, mas se for pelo meu no campo de saúde mental, de cansaço, de necessidade de convívio, de necessidade de andar ao ar livre, sem máscara, eu também me sinto com uma certa razão, depois de ter me cuidado muito. Mas olha só, Gaio, nós temos um ponto comum, tanto eu quanto tu nesse momento, a gente estaria dizendo que, bom, pelo menos em lugares fechados a gente deve utilizar, entende? Então, mas essa é uma outra forma da gente lidar com a questão, que é discutindo e conversando. O problema é que, de novo, né, as determinações baixam, sem justificativas plausíveis, e aí entra nessa questão ética que a gente está falando, né? Porque quando tu arrola esses argumentos, e isso tem uma discussão, essa validade da tua decisão tem uma extensão. Agora, quando novamente o interesse disso nós estamos em ano eleitoral, logo as pessoas vão ter que começar a se reunir, entende? Na verdade, tu quer jogar para um suposto eleitorado que não aguenta mais a máscara, mas sem dúvida, um EPI, trabalhador nenhum gosta de EPI, né? Mas a
questão é o porquê, né, que a gente usa. Mas tu percebe que aí é uma outra abordagem, né? Mas aí do ponto de vista ético, a gente de novo vem com as decisões sem base, né? Sem base, e no mínimo sem muita discussão, né, Gaio? Isso que eu acho muito ruim, né? Que não deixa de ter uma questão do que nós estamos falando, né? Isso tudo está relacionado com uma ética, né? Inclusive com uma ética social, né? Claro. É uma ética perversa, no caso, né, gente? Mas talvez aí a gente possa pensar no pano de fundo, o quanto de pulsão de morte, né, tem nesse tipo de conduta em todos nós. Mas eu acho que cabe destacar ali, e eu acho que o Pedro fez isso, essas questões políticas, né, ano eleitoral, que está por trás disso. Por outro lado, também eu concordo contigo, Gaio, eu sigo usando a máscara, tá? Mas né, tem né, o bom que nós temos aí é a vacinação, né, andou nesse país, né, teve narrativas de governos aí contrárias a isso, mas mesmo assim avançou. Então, assim, nós temos... O Brasil tem uma cultura importante nesse sentido, né? E ela segue. De resistência, né? De resistência. Mas a gente também tem que avaliar esses aspectos aí de ter uma certa exaustão já no psicológico. Uma exaustão psicológica, evidente, né? E aí faz com que a gente tenha alguns relaxamentos, e até é importante. Mas deveria haver uma discussão. Não tem. Não, uma discussão tem que ter, porque assim, ó, eu me sinto como privilegiado no sentido de ter informação, de ter feito... eu fiz campanha, eu fiz pesquisa de campo, inclusive, sobre a questão da adesão aos cuidados, né? Eu fiz 3 vacinas, eu me sinto, digamos, sem culpa, mas é que muita gente não está nem aí para isso, não fez esse percurso. Eu conheço gente até próxima de mim que até hoje não se vacinaram e continuam com negacionismo. Então, essas questões não estão assim resolvidas. Estão longe de solução, né? Sim. A gente está numa transição, que a gente não sabe para que lado vai. Ninguém nos garante que a coisa vai avançar ou que não vai ter um retrocesso, né? Isso eu sou consciente. É uma crise sanitária, né? E ela deflagra outras tantas crises, né, gente? Não, e aí outras coisas estão vindo também, está vindo dengue de novo, né? Enfim. Aliás, só para a gente voltar, fazer um link e voltar com a nossa conversa, isso parece repetitivo na humanidade, né? Claro, nós estamos falando agora dos conceitos no campo social, né? A gente está falando da mesma coisa, como dizia o Lacan, né? Mas a gente abre um leque de associações, né? Porque, no fundo, se a gente vai olhar a história da humanidade, a gente teve vários cenários parecidíssimos com isso, né? Em determinados estágios, a gente tem uma certa dificuldade, muitas vezes, de lidar com a realidade, com o próximo da realidade, né? Então tem algo que é sintomático aí, e é repetitivo, né? A humanidade parece que faz isso muito, né? Se repete naquilo que se repete. Será que não é exatamente essa pulsão morte?